Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Cruzeiro vai começar a Série B com 6 pontos a menos por conta de uma dívida na FIFA. E se não pagar, poderá cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein? Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A situação do Cruzeiro não é fácil, gente. A notícia publicada na noite desta terça-feira pela Rádio Itatiaia dá conta de que a FIFA já comunicou à CBF de que o Cruzeiro começará a Série B do Campeonato Brasileiro com 6 pontos a menos. É uma punição devido ao não pagamento de um processo judicial lá do empréstimo envolvendo o volante Denilson com o Al-Ahda dos Emirados Árabes. 5 milhões de reais o Cruzeiro tinha que ter pago até o último dia 15 e não pagou. E aí, por conta disso, veio a punição. Só tem um problema, né? O Cruzeiro, que está vivendo um processo, inclusive eleitoral, tem um conselho gestor nesse momento, né, transitório, para comandar as ações no clube, sabe que a situação é caótica em termos financeiros, está aguardando uma nova eleição que acontece essa semana, inclusive, para definir o novo presidente com mandato até o final do ano, e estava tentando postergar, né? Não, o dinheiro realmente acabou. O Cruzeiro está envolvido aí em R$ 1 bilhão em dívidas. Só que não cabe recurso. Então isso me parece ser definitivo. O Cruzeiro vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro com 6 pontos a menos do que os demais concorrentes. A gente já imaginava uma situação complicada para o Cruzeiro por várias situações. Essa dívida herdada de R$ 1 bilhão, que envolve fisco, envolve União, envolve a FIFA, envolve dívidas trabalhistas, processos que vai ter que arcar com jogadores que conseguiram na justiça sua rescisão e foram seguir sua vida. Caso de Fred, Thiago Neves, Dedé, esses caras que não quiseram jogar a Série B já arrumaram novos contratos e estão negociando aquilo que o clube deve para eles. Tudo isso já seria complicadíssimo para o Cruzeiro começar 2020 depois de um rebaixamento primeiro na sua grande história. Só que aí a gente vem batendo nessa tecla de que normalmente esses grandes clubes que são da elite do futebol brasileiro, quando eles caem para a segunda divisão, eles ainda permaneciam um ano com as cotas de TV como da Série A. Ou seja, o clube conseguia montar um time competitivo e se reerguer muito fácil. Bom, aí complicou tudo, né? Porque pela primeira vez o clube rebaixado não receberá mais as cotas de Série A. Receberá as cotas referentes à Série B. E isso significa um impacto muito grande, um decréscimo muito grande do que normalmente esses clubes que já têm uma folha de pagamento altíssima receberiam. Aí a gente vive um clube que não vai receber as mesmas cotas, endividado, com seus dirigentes respondendo processos, alguns inclusive, né, com problemas com a polícia, com a justiça. Essa notícia aí também saiu do cartão corporativo aí de R$ 80 mil do Wagner Pires de Sá e 2.500 deles, né, 500 euros com uma casa de entretenimento adulto em Portugal. Os caras foram à forra. Os caras realmente assaltaram o Cruzeiro. Essa é uma expressão, né? O Cruzeiro foi assaltado pelos caras que lá estavam. E isso tem reflexos. A questão política e econômica não interfere dentro de campo. A gente viu o que aconteceu, né? O Cruzeiro com um bom time, inclusive, um time qualificado dentro de campo, simplesmente foi rebaixado. E aí chega em 2020, sem receber as mesmas cotas, com todas essas dívidas, e vem uma pandemia. E vem um problema global que afeta o futebol no mundo e que naturalmente já faz com que os dirigentes de futebol, que normalmente andam no fio da navalha, normalmente já superam, né, já ultrapassam todos os limites do aceitável com um dinheiro que não é deles, quando chega no Cruzeiro, em que a situação ela foi caótica, bom, colapso. Eu não consigo encontrar adjetivos, inclusive, para o que vive hoje o Cruzeiro. E aí tem mais um dado, né? Tem mais um dado agravante, porque essa questão envolvendo o volante Denilson não é a única. O Cruzeiro tem outras situações para que ele tenha que pagar com dívidas na FIFA nos próximos meses, caso contrário ele receberá outras punições. É o caso do William, que está no Palmeiras, o William Bigode, numa negociação lá com o Metalist,
2,5 milhões de reais que o Cruzeiro precisa pagar. Tem o Caicedo também. Ou seja, tem valores que o Cruzeiro ainda deve em processos que estão na FIFA e a FIFA está arbitrariamente punindo. E já puniu a primeira delas. 6 pontos a menos começando a Série B. Uma Série B que vai ser muito complicada por todas essas situações que eu já falei. E agora o Cruzeiro estará 6 pontos a menos em relação aos seus concorrentes. E como eu já disse, não cabe recurso. E tem um outro problema. Se em 5 meses o Cruzeiro não acertar esse valor, aí ele cai. Ele pode, né, entre as novas sanções e novas punições, ele pode ser rebaixado para a Série C. É difícil enxergar um horizonte, uma perspectiva, porque a gente já viu grandes clubes descerem num estágio muito perigoso. Vamos citar o Juventude, que não tem a história do Cruzeiro, não tem a mesma, digamos, torcida do Cruzeiro, mas em 4 anos caiu da Série A para a Série D. Simplesmente por problemas financeiros foi descendo lomba abaixo, ladeira abaixo, para o restante do Brasil. Lomba a gente fala lá no sul. A Chapecoense, pela primeira vez desde que alcançou a elite, foi rebaixada agora. E corre esse risco também. E a Portuguesa, né? A Portuguesa que já sempre foi, né, o terceiro clube dos paulistanos, ou o segundo, né, além do time que torce. Um clube que disputou final de Campeonato Brasileiro, já esteve ou está no coração de muitos torcedores brasileiros e que vive sérios problemas financeiros, de estrutura, que agora vem se recuperando. E o Cruzeiro, gente, tem uma história belíssima, mas nas mãos de quem foi incompetente, criminoso, está caminhando para um rumo bem complicado, bem obscuro. Então, a Série B, que já se anunciava difícil para o Cruzeiro, será mais ainda. E se for na Série B, que o torcedor comemore, porque pode ser ainda pior. O que vocês acharam dessa história toda? Comentem aqui, inscrevam-se no canal e volto na próxima.